Saúdo mais uma vez a todos com a paz do Senhor. Amém. Grata, meu Deus, por essa oportunidade. Agradecido ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a nossa querida coordenadora, minha mamá, na fé, nossa mãe na fé, por essa oportunidade de, nessa tarde, estar nesse lugar. É um lugar que eu me sinto privilegiada, honrada, mas é promessa de Deus sendo cumprida na minha vida. Agradeço também ao meu pastor setorial, o evangelista José Sandro, a nossa irmã Nadia também, quando ela me fez o convite. Aí eu comentei logo com uma amiga, tudo que acontece a gente manda logo um WhatsApp. Aí eu disse, vou falar de quê? Porque são tantas as bênçãos que eu tenho recebido da parte do Senhor. Qual é o milagre que eu vou falar? Aí, comentando com minha mãe, lá na Argentina, disse, ore por mim, que eu vou ter uma oportunidade de falar da bondade de Deus na minha vida. E ela me lembrava. E hoje eu estou aqui, nessa tarde, no Brasil, há 14 anos morando no Brasil, sendo promessa, cumprimento de uma promessa que Ele me fez quando eu fazia parte do círculo de oração, ainda criança, na congregação Laceiras, que foi, recentemente completou 30 anos aquela congregação, minha mãe fazia parte, cooperava com o pastor como dirigente e eu ia com ela. E lá, no círculo de oração, no altar de Deus, no joelho, Deus falava e dizia que queria me levar para um lugar longe. Mas minha família é muito humilde. A nossa irmã Judite conhece, sem condições. Eu não tinha nem perspectiva de sair do estado. Quanto mais sair do país, quanto mais morar em outro país. Mas quando Deus cumpre, às vezes nós até esquecemos, porque eu confesso que eu não lembrava, ainda eu era criança. Mas minha mãe tinha guardado no coração. E hoje foi o dia dela me lembrar. Deus fez essa promessa para você. E ficamos felizes de ver as promessas de Deus sendo cumpridas na sua vida. E ela me lembrava as muitas e muitas bondades de Deus. Ainda no ventre da minha mãe. Eu quero até ler com os irmãos uma palavra bem conhecida em Jeremias, o capítulo 1, a primeira parte do versículo 5, 6 e 7, que diz, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E o 6 diz, então disse, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Essa palavra que marca muito minha vida, quando cada fase que o Senhor me dá, uma oportunidade de cooperar na sua obra, eu digo, Senhor, eu não sei, mas Ele me lembra. Onde eu te enviar, fui eu que te enviei, foi eu que me responsabilizo. E quando minha mãe, grávida de mim, ela teve um mau esforço e ela entrou em um momento difícil da gravidez, onde lá eu poderia ter morrido, mas Deus queria que eu completasse os 9 meses, mesmo com sofrimentos, mesmo com dificuldades, os 9 meses ela completou. Eu nasci com algumas dificuldades de saúde e minha mãe me lembrava os milagres que Deus fez com algumas malformações. E quando minha mãe dizia que ela dando banho em mim, ela via Deus completando o que estava faltando no meu corpo. E lá no começo, Ele já tinha me escolhido. E o privilégio é estar nessa tarde, nesse lugar, compartilhando com os irmãos. Ele já me escolheu, Ele já começou a fazer muitos e muitos milagres que não dá tempo de contar todos e não dá tempo de entrar em detalhes, mas era necessário falar que Ele me escolheu. E Ele te escolheu, você que está assistindo, Ele te escolheu. E escolheu você essa tarde para escutar esse testemunho, porque Ele tem algo para falar para você através desse testemunho que eu vou contar. Eu estou, como falei, há 14 anos morando no Brasil, pois quando eu vim fazer uma visita ao Brasil em 2010, na metade de 2010, em uma oportunidade fui visitar a igreja em Rio Formoso. Lá conheci um moço e ele falou comigo que ele tinha se agradado e eu disse, eu vou falar com meus pais. Aí, quando eu falei com meus pais, com certeza minha mãe lembrou, né, da promessa que Deus tinha falado.
Eles me orientaram, conversamos com o pastor e foi tudo certinho. Com 5 meses ele viajou para a Argentina, nós casamos e ele me trouxe. No dia 3 de dezembro de 2010, eu tinha vindo de vez para morar no Brasil. E era o maior sonho dele ser pai. E quando eu cheguei aqui no Brasil, as dificuldades com o idioma, com a comida, a falta de costume, saudades, o calor, porque eu vim em dezembro que era muito quente. Aí minha saúde começou a ter algumas dificuldades. Eu já sofria de enxaqueca lá, mas aqui piorou um pouquinho. E começamos, tinha vezes de 3 vezes por semana eu estar no hospital. As enfermeiras já até me conheciam, elas já me recebiam, já colocavam logo o soro, já sabiam o proceder. E ele sempre conversava comigo que ele queria ser pai, mas eu tinha uma suspeita, mas eu nunca tinha falado. Mas quando começamos a procurar médicos para saber de algumas outras dores que eu sentia, foi diagnosticada endometriose. E ali a médica falava, endometriose é uma doença que deixa a mulher estéril. Você provavelmente não poderá ter filhos. E nós começamos o tratamento. Ela disse, vamos fazer 6 meses, parar, 6 meses, parar. E no meio desses tratamentos, as dores aumentavam. E outro médico falou da possibilidade de fazer uma cirurgia. E meu esposo disse, meu sonho é ser pai, mas vamos cuidar de você. Então, nós procuramos o médico e ele rapidamente nos encaminhou para um cirurgião, que seria o que faria a cirurgia. Ele deixou a gente ciente de que lá na hora da cirurgia poderia simplesmente ser a limpeza ou poderiam eles precisar retirar tudo. E eu não poderia realmente ter o filho que meu esposo tanto desejava. E meu esposo disse, vamos cuidar de você. E quando procuramos o médico, passou a requisição dos exames prévios à cirurgia. E o primeiro, quem já fez cirurgia que envolve o útero, sabe que primeiro tem que fazer o exame de sangue. Eu trabalhando, o rapaz, o mototáxi trouxe o resultado, eu guardei. Quando terminei o expediente, fui para casa, ele chegou do trabalho dele e disse, chegou. Eu disse, chegou, está ali. Aí ele pegou e quando abriu, ele deu um pulo da cadeira. Aleluia. Ele disse, você está grávida. Glória a Deus. Nós suspendimos todo o que seria a cirurgia. Agora deveríamos cuidar da gravidez. Mas quando eu cheguei na médica, ela passou uma ultrassom e quando ela pegou o resultado da ultrassom, ela olhou assim e ela disse, aqui está aparecendo, mas isso não significa nada. Ela falou os termos médicos que eu, nesse momento, não lembro e não sei, mas ela disse, isso não significa nada, temos que esperar. Aí eu fiquei um pouco triste, eu estava meio abalada, e Isaías disse, se Deus quer que você seja mãe, Deus vai completar. Com pouco tempo depois, nós fomos fazer a ultrassom e eu escutei pela primeira vez o coraçãozinho do meu filho, que hoje já está com 9 anos. 9 anos saudável. É uma criança saudável que gosta de ir à casa do Senhor, que gosta de orar, que ele toda noite ele pedia a Deus que queria um irmãozinho, e que ele queria conhecer a Argentina. No final de 2022, ele disse, mamãe, por que Jesus não escuta a minha oração? Aí eu disse, ele escuta sim. Ele disse, por que não responde? Que eu peço de conhecer minha família da Argentina, eu não vou. Eu quero um irmãozinho, eu quero uma coisa boa, e ele não me dá. Aí a pessoa fica meio assim, né, quando o filho fala. E eu disse, no momento certo, Deus vai responder. Eu não sei como foi, mas no finalzinho de 2022, eu tinha comprado a passagem para a Argentina. Aleluia. Em março de 2023, nós viajamos. Ele conheceu a família que ele tanto queria. E quando voltamos, eu ainda continuava com alguns tratamentos respeito à endometriose. E também estava fazendo tratamento de fibromialgia e o da enxaqueca. Eu sei que eu estava já bastante aflita, porque era muita medicação. E eu disse a meu esposo, eu não estou aguentando mais essa medicação todinha. Teve um evento na igreja, eu quero contar rápido porque o tempo é curto. Teve um evento na igreja e nós estávamos envolvidos, foram 3 dias de evento. No primeiro dia do evento, o escalado da noite disse que Deus estava fazendo um milagre e que ele iria deixar um sinal.
Mas esses 3 dias eu esqueci de tomar a medicação. Aí, quando foi o quarto, eu disse, Isaías, esses 3 dias eu não tomei a medicação, não vou tomar mais. Aí ele disse, você tem certeza? Eu disse, tenho. Vamos procurar um médico. Mas não deu tempo, porque com um mês eu senti um mal-estar, uma dor muito forte. Quando eu cheguei na emergência, era a minha segunda filha que estava no meu ventre. Dia 18 de março, minha pequena Alice faz 1 ano. Para a glória e honra de nosso Deus, ela veio te acompanhando, está ali esperando. Deus promete e Deus cumpre. Ele prometeu que eu estaria num lugar longe. Eu nem imaginava o que seria, mas estou aqui no Brasil, servindo ao Senhor. Com muito prazer, com muita alegria. Eu sei das minhas limitações. Eu sei que não merecia, mas Ele me escolheu. Eu sou grata a Deus por essa oportunidade. Essa oportunidade de servi-lo, essa oportunidade de estar aqui nesse lugar com as nossas irmãs, com a minha mãe, nossa irmã Judite, que ela sabe que nós temos um carinho muito grande. E estar aqui nessa tarde e junto com ela é motivo de muita alegria, de muita gratidão a Deus. Agradeço a todas as irmãs também, a nossa irmã Nadia também pelo convite. Que Deus abençoe. Continue crendo, orando, que o Deus que escutou meu filho, pensando que Deus não escutava, que Jesus não escutava a oração, Ele responde na hora certa.